Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa, comigo e com minha irmã, somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por ser gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos, pena que um deles não vai vingar." Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou ela embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou, e ninguém morreu. Acontece que passado alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época e já morávamos em outra casa. Acredito que era um sábado porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho esperando o almoço ficar pronto, era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve. Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os dois bebês, que coisa." E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora. Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio e então tinha dois caminhos, um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, senão teria visto com certeza. Bom, estamos bem, nunca mais vimos esta velha na vida e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história, e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa encarando. Não sei se enquadra nesse sentido de terror meio assombração, do coisa ruim, mas fiquei meio cabreiro. Uns anos atrás um cara me parou na rua, no meio de uma multidão, me puxou de canto e falou: "Desculpa te interromper, mas só queria avisar que Jesus te ama." Obviamente, fiquei confuso e pedi para ele repetir o que disse, e ele falou a mesma coisa, mas em seguida saiu andando no meio do povo e simplesmente sumiu, mesmo eu tentando segui-lo. Coincidência ou não, nos dias seguintes comecei a ver mendigos em todo lugar que ia, e sempre eram diferentes, não eram daqueles que mantêm o lugar e você reconhece por passar ali com frequência. Trabalho, faculdade, casa, chegou ao nível que um dia cochilei no ônibus e desci em uma avenida a uns 15 minutos de casa, e para minha surpresa, primeira coisa que vejo era um mendigo, que olha para mim e fala: "O senhor teria uns 25 centavos, por favor?" Mexi nos bolsos e adivinha? Exatos 25 centavos. Entro na rua de casa e o que tem na esquina dormindo? Pois é. Dia seguinte estava no ônibus voltando para casa, umas 11 e pouco da noite, até que entra uma figura com aqueles bastões de vender algodão doce, com furos para colocar os algodões e vender. Não via um desses há sei lá, 10 anos, ainda mais nesse horário. Detalhe que ele entrou em um ponto que fica de frente para uma igreja, que dá para contar nos dedos quantas vezes vi alguém usar. Sujeito entrou e de todos os assentos livres, sentou do meu lado e puxou conversa, e malandro, aí que o bagulho ficou doido. Ele contava umas histórias dele, umas anedotas, e tudo meio que soava relacionado com minha vida, como se fossem alegorias para coisas que senti. Bizarro também é que ele sempre estava em uma condição bem diferente em cada história. Uma hora era um engravatado de sucesso,
Na hora já era humildão de trabalho braçal, como se fossem vidas diferentes. Novamente, por coincidência ou não, parei de ver essa legião de mendigos e outras bizarrices após conversar com esse cara. Morei minha infância em fazenda, e algo interessante nos moradores da zona rural, principalmente na época pré-energia elétrica, que foi o meu caso, é a forma como eles lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viu. Uma certa cegueira consciente, para não se desesperar demais. Na minha infância vi algumas paradas interessantes que não gosto muito de comentar sobre, mas uma que achei a mais interessante foi a do cachorro do vizinho. Um vizinho tinha um cachorro enorme, preto e peludo. Parecia um lobo, e como o povo era original, o nome dele era Lobo, mas era mongolão de tudo, adorava brincar e tinha uma paciência enorme com a gente. Ele era livre, andava pelos sítios de todos os vizinhos, e era bem-vindo em todo lugar. Certa feita, cheguei em casa da escola e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete para eu ficar no sítio de um amigo, que passariam lá para me pegar quando voltassem. O cachorro estava lá, e ficamos brincando com ele até anoitecer. Anoitecer no campo, sem lua, e sem energia elétrica é um breu total, então ficamos na área da casa, à luz de lampião, enquanto a mãe do meu amigo preparava o jantar. Não lembro exatamente quem notou primeiro, mas vimos no limiar da luz do lampião, saindo de um bambuzal próximo, o cachorro do vizinho. Lembro do medo que senti, porque ele estava diferente. Lembrando que estava escuro e ele era preto, não dava para ver claramente, mas ele parecia maior, e com uma forma não muito natural, como se as patas de trás fossem maiores que as da frente, deixando ele meio encurvado. Ele se aproximava bem lentamente, e no cagaço meu amigo chamou pela mãe: "O lobo tá avançando na gente." A mãe respondeu: "E entrem em casa agora." Entramos correndo e ela trancou a porta. O lobo estava em um canto da casa, encolhido e chorando. Essa é uma das lembranças mais loucas dessa época. Sou o Fábio e tô tentando puxar alguma memória sobre o assunto, mas não consigo pensar em nada a respeito. Acho que o máximo de terror que aconteceu comigo foi quando tive paralisia do sono no ano passado. Dei bobeira de cochilar de barriga para cima e acordei paralisado na minha cama, só conseguia mover os olhos. A luz estava acesa e eu estava sozinho no quarto. De repente vejo um vulto preto no formato de um homem velho entrando no meu quarto pela porta que havia deixado aberta. O desespero de presenciar tudo aquilo paralisado foi terrível. Minha única reação possível foi virar os olhos para o chão para não ver aquele vulto se aproximar de mim. Eu tentava o tempo todo gritar pela ajuda do meu pai, que estava no quarto dele no final do corredor, mas não conseguia. Me iludia que estava gritando, mas não saía nada de voz. O que rolou é que no auge de todo esse desespero meu cérebro desligou e eu voltei a dormir. Quando acordei estava de boa e meio que não lembrava do que havia ocorrido. Passado um tempo eu fui associando as lembranças e me dei conta do que aconteceu. O sonho foi muito real e consciente para ter sido um pesadelo, só pude ter tido paralisia do sono. Nunca imaginei que essa merda pudesse acontecer comigo, só espero que nunca mais eu a presencie novamente. O desespero disso foi uma das piores coisas que eu já vivenciei.